né? O histograma ele é feito com valores discretos, ou seja, 0, 1, 2, 3. Agora, como você faria um histograma de valores contínuos, onde é 0,1, 0,2, 0,21, 0,213? Então, a curva, né, você teria vamos supor, uma gaussiana ali, né, uma curva. Então, quando você coloca um histograma, você está vendo a densidade da população ali. No caso do KDE, ele é uma curva do histograma. Então, ele é uma suavização do histograma. Tá? Então, é usado para você poder inferir em cima de dados contínuos e é muito utilizado em inferência estatística. Porque, como vocês sabem, já ouviram falar que em Machine Learning você tem duas vertentes. Inclusive, tem um artigo muito famoso, que eu esqueci o nome do cara que escreveu, que é exatamente a briga entre estatístico e a galera que prefere algoritmo. Mas esse daqui é um método estatístico bastante usado e simples de usar. Então, só que a complexidade desse algoritmo é O de n ao quadrado vezes k. Porque ele pode ser de uma dimensão, ou seja, um atributo, ou multidimensional, 2 ou mais atributos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é um algoritmo custoso. O tempo dele é quadrático. Então, se o n é muito grande, o algoritmo vai crescer muito em tempo de processamento. Então, a gente queria diminuir isso. Como o código, como o método Kernel Density Estimation é um somatório de produtório, na verdade, você pega uma matriz, você está fazendo a multiplicação entre os elementos e no final você faz o somatório, a parte da multiplicação eu consigo paralelizar. Então, para paralelizar isso, por que não testar com o CUDA usando a GPU? E foi o que a gente fez. Então, como paralelizar o método e quais são as reais vantagens? Porque nem sempre paralelizar torna o código mais rápido. Vocês também vão ver isso. Então, a gente fez um teste, né? Como seria o serial versus paralelo. Bom, então, a gente usou um processador i5 com uma placa GTX 650. Dá para jogar algumas coisinhas legais nela. E o número de cores são 4. E o número de entradas eram 30 mil. Ou seja, o N era 30 mil. Então lá seria 30 mil vezes 30 mil vezes 2, que é a quantidade de atributos. Que atributos são esses? Eram pontos. Então eram coordenadas. Coordenadas são números contínuos. Então a gente usou o KDE. Aí o que acontece é que, rodando de forma serial, ou seja, põe para rodar, ele demora 31 segundos. A gente pegou o MATLAB e rodou de forma paralelizada dentro do MATLAB. É o nosso baseline, né? É o número de ouro lá, baseline. Aí deu 6 segundos. Usando o CUDA, caiu para 1 segundo. Isso para 30 mil pontos. 30 mil pontos em Big Data é pífio. Então, se eu pegasse isso daqui e recebesse, igual a gente tem lá na base, por exemplo, do IPEG, a gente trabalha hoje, 2 milhões de coordenadas geográficas e jogar aqui no KDE, se você fizer isso de forma serial, você vai ver o quanto vai demorar isso daqui. E aí, usando o CUDA, tudo fica mais rápido, nesse caso, já que é um algoritmo paralelizado. Okay? Então, a gente descobriu isso lá, simplesmente fez uma medida, e aí, então, temos, né, que o ganho aqui foi de 3.024% em cima do serial. É claro, foi covardia, porque a gente está pegando um código serial e comparando com um paralelizado, ok? Mas é só para mostrar a diferença. E ainda assim ele foi maior 6 vezes do que o MATLAB, já que aqui o nível de processamento é em cima dos cores da CPU. Isso aqui, GPU? Então, GPU, né? CUDA. Então, no final eu vou mostrar também. Vou mostrar o que está, assim, as aplicações que tem nela. Aí esse foi um trabalho. Aí o segundo trabalho que a gente publicou
foi uma ferramenta de análise de dados geoespaciais, ou seja, isso aqui foi no meu TCC. Então isso aqui foi uma evolução da primeira abordagem que a gente teve, ou seja, foi pegar esse KDE paralelizável e jogar dentro de um sistema de informação. Aí já implica outros problemas também, porque aí agora você tem que mostrar a informação também no cliente, ou seja, a velocidade importa, mas também não só a quantidade de dados carregados, mas a velocidade do processamento. Então, como poder inferir estatisticamente alguns eventos de forma em que você receba coordenadas geográficas, colocar isso dentro de um sistema de informação, pegar os benefícios da GPU dentro do sistema de informação e juntar todas as tecnologias juntas. Parece simples, mas quando você pega para fazer, vão aparecendo os problemas, né? Então, primeiro a gente fez um fluxo do sistema. Então, basicamente, isso aqui já não é muito a ver com GPU, embora a GPU entre aqui nesse pedaço, mas eu achei interessante mostrar. A aplicação de forma assim, alto nível seria: o cliente entra com os dados, ou seja, ele busca uma informação lá no mapa, aí o mapa verifica no Redis, que é um banco de dados NoSQL chave-valor, e vê se essa informação já existe lá. Se essa informação já existe, se a consulta já foi feita por alguém, ele traz a informação, que são os PDFs, que eu vou explicar o que é, para dentro do cliente. Caso contrário, ele faz a consulta no Postgres junto com o PostGIS, que é um módulo geográfico dentro do Postgres, e aí ele passa as coordenadas para dentro do método do KDE, que aí vai acontecer o processamento que a gente já viu lá no trabalho anterior. Aí o resultado, que são os PDFs, ele guarda no Redis e também traz para o cliente. Então o que acontece nesse sistema é o seguinte: o exemplo que a gente pegou, está mais aqui para frente, o exemplo que eu peguei foi: a gente pegou a base de dados da Rural, de todos os alunos matriculados de 2003 a 2013, de 2000 a 2013, e pegou as coordenadas geográficas dele e colocou dentro do sistema. A pergunta é: eu consigo inferir se um determinado aluno que nasce numa região ou que mora em determinada região, qual a probabilidade dele de ir fazer algum curso dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro? Então você está usando um método estatístico para inferir baseado numa do local, o ponto em que ele mora. Então, era isso que a gente queria usar dentro do sistema de informação. Então, dependendo da sua consulta no mapa, eu ia carregar pontos diferentes. Então, por isso que tem o uso ali do Redis. Então, para poder programar operações de álgebra linear com GPU, enfim, é super completo. Okay? Dá para usar o LAPACK também, que é uma biblioteca super rápida também. Okay? E basicamente você não tem que programar nada dentro dele. Ou seja, você não precisa programar em C nada. Okay? Ele faz essa interlocução. Então, no nosso estudo de caso, a gente pegou 14 mil registros que a gente coletou, bidimensional os dados, obviamente por causa das coordenadas, e nós tínhamos essas questões a responder. Ok, aí o resultado final é o seguinte: a cada consulta que você faz, ele verifica se a consulta já foi feita. Essa clusterização aqui foi com o Leaflet, mas esse mapa de calor aqui com o heatmap, os valores que estão tornando ele mais quentes em uma determinada região, enquanto vai esfriando em outras, o quente significa, olha, a probabilidade é maior de alguém estudar na rural que saia daqui, que mora aqui, do que um cara que mora aqui, por exemplo. Os valores que estão sendo alimentados aqui são os valores conhecidos como PDF, que é a Probability Density Function. É a saída do KDE. Então, quando você pega um carinha, imagina só, eu pego lá Dulce, coloco lá no meio de todos os alunos aqui. Aí eu verifico onde a Dulce mora e onde todo mundo mora. Baseado na distribuição das coordenadas dos alunos, eu consigo dizer qual a probabilidade dela pertencer mais àquele grupo.
Então é isso que acontece aqui. Okay? Então com isso a gente tem a aplicação do GPU dentro de um sistema de informação, mais uma aplicação prática. Okay? Aí, mais um paper que a gente teve aceito, esse foi mais recente, foi na Escola Regional de Alto Desempenho. Então, o que foi lá? Foi a análise de desempenho da biblioteca Theano com GPUs sob a ótica do CUDA Profiler. Então, o que é o CUDA Profiler? O que é Theano? Vamos lá, vamos por partes. Então, quais eram as perguntas que a gente queria responder? Quão eficientes são as bibliotecas, no caso Theano é uma biblioteca de Machine Learning, que usa GPU. Então, ele é muito usado para programar, para resolver problemas de Deep Learning, que ele trabalha de forma transformando, ele usa computação simbólica para poder fazer as operações não lineares. Então, além do Theano, tem outras bibliotecas como Torch, TensorFlow. Então, a gente queria somente analisar, olha, como é que o Theano, sim, o Theano ele usa de fato de forma eficiente o que a GPU tem a oferecer, né? E a outra coisa que a gente queria dizer bom, vamos usar o CUDA Profiler, que incrivelmente tem pouquíssimos trabalhos falando sobre o CUDA Profiler, que é uma ferramenta que ajuda a tirar métricas de tudo quanto é coisa dentro da GPU. Então você consegue ver qual é o aproveitamento de uma GPU num processamento de qualquer coisa, usando uma própria ferramenta do CUDA para isso. Então a gente queria usar o CUDA Profile para poder então descobrir métricas sobre as placas. O código está disponível online lá no GitHub para depois vocês poderem ver lá alguns exemplos e usar como base, talvez, se vocês quiserem, para futuras implementações. Então, a motivação é porque essa biblioteca é voltada para Deep Learning, ou seja, Deep Learning são classes de algoritmos de Machine Learning, né? Então, que usam aí e nessas classes, o Deep Learning, ele se caracteriza por usar várias camadas de processamento em cima de algum problema. Então, se o seu problema realmente não é grande, provavelmente você não vai utilizar uma arquitetura verdadeira de Deep Learning. Então, ou seja, Deep Learning não... As aplicações de Deep Learning, como eu posso dizer, tem coisas que você não consegue aplicar o potencial que você tem de uma biblioteca em cima de um problema, dependendo de qual ele é. Porque ele não é, de fato, um problema para resolver com Deep Learning. É como se você estivesse soltando um canhão em cima de uma formiga. Então, são problemas grandes, né? Então, nesse caso aqui, as transformações são não lineares e, geralmente, são para problemas de extração de features, como os autoencoders fazem, ou para problemas de classificação de imagem, que nós provavelmente vamos ver aqui na próxima palestra, entre outras. Então, isso aqui proporcionou novamente a popularização das redes neurais, embora Deep Learning não seja o mesmo que as redes neurais convencionais que a gente aprende lá na faculdade. Existe uma adaptação ali, não é rede neural em cima de rede neural, simplesmente. Mas eles voltaram com força, né? Como a rede neural convolucional, a rede neural recorrente, que é voltado para problemas de speech, né? De fala e de reconhecimento de digitação. Esse daqui é mais para imagem. E esse cara aqui serve para poder diminuir, para você poder descobrir qual é a representação do conhecimento que a rede neural te dá. Esse autoencoder ele é até interessante, porque o que ele faz basicamente, por isso que é voltado também para Deep Learning. Então imagine que você tem uma entrada aqui, né, os atributos dessa rede neural. Então o que acontece aqui é que se você consegue o que acontece é o seguinte, o que o autoencoder faz? É claro que aqui eu só botei uma camada. Não sei, quem está familiarizado com rede neural? Tá. Então,
O que é isso daqui? É o que a gente chama de camada escondida, é a hidden layer. Então, no Deep Learning, você tem várias camadas aqui e elas vão ficando cada vez menores até chegar no mínimo e voltar a crescer novamente. O que acontece é que o autoencoder ele vai esmagando os seus dados até que, no final, a matriz de entrada seja igual à matriz de saída. O que isso significa em termos práticos? Significa que, falando de forma grosseira, se eu tenho 4 atributos aqui que descrevem a minha entrada, se eu consigo espremer ela em dois atributos e reconstruir a matriz igual foi na entrada, significa que esses atributos aqui são suficientes para poder descrever a minha matriz. O resto eu posso jogar fora. E qual é a vantagem disso em problemas de Big Data? É o tamanho da dimensão dos dados. Você já deve ter falado lá do Cursor Dimensionality. Então, problemas de Big Data, na verdade, acho que o maior problema não é o N, não é o tamanho, não é a quantidade de dados, mas sim o tamanho da dimensão dos dados. Quando você trabalha com dados que possuem dimensões altíssimas, do tipo 1000 atributos, 2000 atributos, aí os problemas de Big Data realmente começam a ficar interessantes. E aí tem várias técnicas que eu pretendo falar depois no próximo Meetup. Então, beleza. Então tem os autoencoders, entre outros. Então aqui a gente tem uma rede neural em que você pode ter pesos, embora existam redes neurais sem pesos também. Então você tem uma função de ativação e que no final vai sair alguma coisa dali. E você tem os multi-layer perceptrons, por exemplo, que você tem uma entrada, as camadas escondidas que aprendem através da entrada e depois você tem o output. Tá? Então, beleza. Aí entra a biblioteca Theano, que foi o que a gente começou a falar no início. Então, como eu falei, o que o Theano faz de diferente? Ele trata o teu programa como se fossem expressões matemáticas. Ele usa, então, como eu falei lá no início, uma programação simbólica. Isso significa o quê? Que quando você escreve lá usando o Theano, tá? Quando você faz Z é igual a A mais B, a forma que ele trata esse A e esse B não é transformando isso aqui em variável, como a gente costuma ver. Isso daqui, na verdade, são tensores. Por isso que a gente tem uma biblioteca chamada TensorFlow, inclusive. Então, os tensores são representações simbólicas em que você passa uma função, ou seja, você tem aqui uma f de z que você passa o valor 10 e 5, aí o que ele faz é construir um grafo de operações. Então ele faz lá Então, o que está acontecendo lá internamente é que ele tem um grafo de operações em que eu tenho o A e o B, e aqui eu tenho a operação. E isso vai ocorrendo o quanto você colocar aqui. O que ele faz é, transforma simbolicamente e trata como uma expressão matemática, desenha o grafo e vai resolvendo as operações. Qual é a vantagem disso daqui para a programação tradicional? É que fica muito mais fácil, por exemplo, você diferenciar, você usar derivadas integrais aqui para fazer a conta. Inclusive para ele poder cortar de forma matemática as operações, ele corta mais facilmente porque fica mais fácil aplicar transformações algébricas em cima de tensores, porque ali tudo é simbólico, como se você estivesse lá no lápis e no papel desenhando uma expressão matemática. Então essa é a vantagem do Theano, porque aí dá para você escrever expressões não lineares de forma mais simplificada e ele tem uma operação mais eficiente. Outra vantagem que o Theano tem, que se aplica ao trabalho, é que ele usa GPU por baixo dos panos também. Então ele pode usar de forma transparente a GPU. Outra vantagem. Ok, então, já que ele se propõe a usar a GPU, então a gente testou. A gente fez nesse primeiro trabalho operações mais simples. Então, isso daqui é só usando o CUDA Profile, né? Então, isso aqui são algumas operações, alguns comandos do CUDA Profile para poder contar o número de
operações em ponto flutuante, de precisão dupla ou não, entre outras coisas. Ele tem vários comandos, aqui foi só um deles, de exemplo. Então, o que a gente fez? Vamos fazer operações em uma rede neural, operações básicas que são usadas na literatura, e vamos ver qual é o resultado deles, qual é o aproveitamento deles em cima das placas gráficas. Então, o que a gente fez olha, faça uma soma de matriz, faça uma multiplicação de matrizes, faça uma multiplicação binária de matrizes, ou simplesmente pegue um escalar e multiplique uma matriz, use a função sigmoide, né, que é aquele desenho no gráfico, mais ou menos assim, e faça uma operação de tangente também. Tá? E agora a gente avalia. Aí os resultados, a gente mostrou lá, as placas que a gente usou foi a GT710M, a K40 e a GTX 980. Então a gente teve algumas operações, a granularidade é pequena entre as operações, mas o que tem maior diferença mesmo que acontece na eficiência é na operação de DOT, ou seja, multiplicação. Tá? Então, a gente pode perceber que, por exemplo, a placa K40 teve uma eficiência de 34,9% em média, tá? Para esse problema de multiplicação de matrizes. Tá? Enquanto aqui foi melhor, na maioria das vezes, dependendo do espaço em memória que você dá, foi a GT710M, que é o natural, mas em alguns momentos a 980 ganhava aqui também. Tá? Então, com isso, o que você consegue fazer? Você consegue analisar, aqui é para escalar sigmoide e tangente, você consegue analisar se a placa de fato ela tira proveito, ou perdão, se o teano tira proveito da placa de verdade. Então, dependendo da placa que você escolhe, sim, o teano vai se comportar diferente. Então, além, é claro, da forma que você programa também influencia, a placa que você escolhe também influencia em termos de eficiência, o que você está programando lá. Então, esses foram os 3 trabalhos que a gente publicou sobre aplicações práticas de GPU. Aí, o que a gente está trabalhando no momento já é um pouquinho maior. Então, o que a gente está querendo fazer é comparar autoencoders recursivos e usando implementações entre TensorFlow e Theano, para saber qual é o que tem o melhor desempenho nesse caso. E os datasets que a gente está usando são 2. Na verdade, isso daqui é de Information Retrieval, então por isso que está com esse nome aqui de Corpus, que é o da Microsoft e do Sprout. Então, o que a gente pretende é descobrir a diferença de speedup, que é a forma que você avalia a velocidade de instruções no teu computador, entre as bibliotecas, né, e avaliar se as operações melhoram de fato a saída. Né? E tem as contribuições periféricas, que é saber qual é a diferença desses frameworks dentro de um problema importante de redes neurais, dentro de Information Retrieval. Então, esse problema aqui aí já entra Deep Learning mesmo de verdade, que é um problema de detecção de paráfrase. Tá? Ok. Então, a gente respondendo a pergunta, também não vou me alongar muito, sobre as aplicações com GPU. Né? Quais são as aplicações disso, além das que eu mostrei? Bom, você aplica praticamente para tudo. Então, tudo que possa ser paralelizável, claro. Então, por exemplo, na bioinformática, eu deixei os links aqui também na apresentação. Quando vocês pegarem, vocês vão poder clicar nos links e ver mais sobre o que foi falado aqui. Então, você tem aplicação na bioinformática, ou seja, processamento de sequenciamento de proteína. Quem já trabalhou com algoritmos genéticos, por exemplo, que é uma técnica de machine learning voltado mais para otimização, vocês podem ver que é um problema que se usa algoritmos de otimização exatamente por ser custoso, para eu não ter que percorrer todo o espaço de processamento que eu precisaria fazer, todo o espaço do problema. Né? Então, você tem uma ferramenta chamada NVBio, que é para isso. A NVIDIA dá. Para a computação financeira, também tem
por exemplo, essa ferramenta aqui é a NVIDIA Tesla, que é uma solução que a GPU, que a NVIDIA proporciona para fazer cálculos pesados como esse de Monte Carlo. Então, essa técnica de Monte Carlo, ela serve para simulação. Então, você consegue pegar as suas variáveis, colocar dentro de um espaço finito e fazer simulações com ele, de forma estacionária, claro. E, além disso, também tem ligados à parte de dinâmica de fluido, que é super legal, mas isso é mais para quem estuda física, que utiliza também, aqui tem um exemplo, utilizando esse método aqui de Boltzmann, para poder calcular esse método. E aqui ele coloca uma comparação utilizando o Xeon, que é um 3.4 GHz, com um Intel Titanium, com um outro computador aqui, que eu não lembro a terminologia dele direito para poder falar, mas é um computador top de linha também. E aí o que eles fazem é fazer essa mesma computação para todo mundo. Esse cara aqui é o último, que é esse NVIDIA Tesla aqui com GPU. Aí aqui o que ele está fazendo é o seguinte, ver qual é a quantidade de instruções executadas por segundo. Então, como a gente pode ver, a diferença aqui de 592 para 41.3. Então, ele consegue executar 592 instruções ou cálculos aqui contra 41.3 de um computador que também é top de linha. Outra forma também de utilizar GPU é na parte de entretenimento. Ora, se é placa gráfica, o que se espera é que se aplique na área de entretenimento e de mídia. Então, sim, dá para poder utilizar essa performance que a GPU tem para poder paralelizar na parte de edição de vídeo, renderização de imagens, animação digital, em que a GPU propriamente veio para isso, entre outras coisas ligadas à mídia e entretenimento. Na área de Data Science e de Databases também tem aplicação. Tá? Então, aqui no caso, eles pegaram um cluster do Google com 1000 CPUs dentro dele e comparou com uma máquina lá de Stanford utilizando GPUs, tá? 16 GPUs na verdade. Então aqui é 16 contra 1000. 16 GPUs tiveram um aumento de 6,5 vezes mais processamento do que os 1000 CPUs do Google. Então, como você pode ver, a GPU não só é mais rápida, como ela também consome muito menos energia, dependendo de como você aplica e no problema que você aplica. É uma forma mais barata e mais eficiente. No Verdict, sabe qual CPU foi aplicada? Esse aqui? Qual e a quantidade? Não, no verde. No verde? Não, esse daqui são as GPUs. Esse daqui são as GPUs. Para rodar GPU, qual placa? Não, no processador você fala CPU que está aqui como host. Não na placa. Eu sei. Host. Ou seja, como host, a CPU que está como host, eu não coloquei aqui, mas está nesse link aqui. Mas eu não lembro de cabeça. Mas é possível ver clicando nesse link aqui. Daí quando vocês pegarem a apresentação, você pode deixar o link no final da palestra? Sim, inclusive eu copiei a apresentação para essa máquina aqui. Então, só vocês pegarem o Gaspar. Vai ser feito o upload. Ele vai dar um upload em algum lugar e aí vocês vão poder pegar. Aí por isso até que eu botei os links, senão nem faria sentido, né? Botar o link aí, mas tá, eu quero ver. E aí, outras aplicações na área de automação. Então, existem pesquisas recentes na área de HPC, que é processamento de alto desempenho, que também utilizam GPUs para poder aumentar o speed-up de simulações, como, por exemplo, no eletromagnetismo, de eletromagnética. Tá? Também está aqui no link. Também é voltado, tem uma ferramenta muito legal, que a NVIDIA também dispõe, que é exatamente para você poder prever, criar modelos de previsão do tempo,
Então, inclusive você consegue fazer simulações também de tsunami, entre outras coisas. Essa biblioteca aqui no link você pode encontrar essa biblioteca que é chamada de WRFM ou WRFC, tá? Que serve para isso. Simulações voltadas para clima, para tempo, são muito pesadas também. Então a GPU cai bem para isso. Outra forma também é na área de inteligência e defesa. Então tem aplicações, tem ferramenta também da NVIDIA para isso, já soluções, que você pode usar para testar, tá? Que é voltado para segurança, tá? Aplicações de segurança. Além disso tem para imagem, que a gente deve ver hoje maiores detalhes, também, e tem algumas ferramentas para isso, por exemplo, essa GPU for Vision, que é para visão computacional, tem essa OpenVision, a MinGPU, entre outros. Então tem muita ferramenta que já está disponível que você pode usar para as aplicações que você quiser, que tiver na cabeça. Tá? E por último, ou melhor, penúltimo, né? Para imagem médica. Então aqui é só uma comparação. Isso aqui é para reconstrução de imagens, por exemplo, esses MRI, se você for lá fazer uma tomografia, isso é muito usado em problemas de pesquisadores que estão tentando descobrir cura para o Alzheimer, por exemplo. Ele analisa, através de uma tomografia, as imagens dessa tomografia, vê como é que está a massa do cérebro, já que o Alzheimer ele vai diminuindo a quantidade também de neurônios do indivíduo. Então ele vai vendo, ele pode usar esse MRI e usar técnicas de machine learning em cima disso depois para poder, olha, baseado nessa imagem que eu estou vendo aqui, eu posso dizer que provavelmente esse cara aqui vai ter Alzheimer no futuro. Eu não preciso esperar ele ter Alzheimer, ou seja, degenerar as células cerebrais para poder dizer que ele tem Alzheimer. Então, para poder mexer com imagem também, fazer essa reconstrução de MRI, hoje tomografia computadorizada, também dá para usar GPU. Então, aqui é só um exemplo que 4 GPUs, tá, foram suficientes para bater os 4 core aqui da Intel de 2.8 GHz. Ele fez em 97 segundos a reconstrução, enquanto esse cara aqui demora 23 minutos. E na tomografia computadorizada ele demorou 1 minuto, enquanto o outro demorou 1 hora. Então a diferença é realmente brutal quando você usa GPU. E para finalizar, você ainda tem também aplicações na área de mecânica estrutural, ou seja, mecânica estrutural tem um avião lá e eu quero saber se, dependendo da força que é aplicada do vento em cima da asa, o quanto ela vai dobrar, por exemplo. Então tem como você fazer simulações com GPU também em cima disso. São simulações pesadas, por isso usa essa GPU. E, obviamente, machine learning. Então tem várias aplicações de machine learning usando GPU e as bibliotecas que eu comentei no início, como a Caffe, a Theano, tem essa aqui que é só para redes neurais. E tem esse cara aqui que usa o BLAST, que é uma biblioteca super rápida para poder desenvolver cálculos numéricos. Bom, aí, finalizando, né? Como vocês viram lá o que a gente está trabalhando, o que a gente trabalhou, e tudo que é possível ser feito, se vocês tiverem interesse em, sei lá, eu tenho uma ideia maluca aqui, eu gostaria de tentar trabalhar nisso. Pode mandar um e-mail para mim, vamos discutir sobre coisas malucas. Meu nome já é Raul, né? Tem o Raul Seixas lá, aquela coisa da música do maluco. Maluco, beleza. Então, a única coisa que talvez facilite para vocês trabalharem com isso é programar com Python, mas vocês podem fazer com C++, com C, mas eu acho que vai ser menos dolorido se vocês usarem Python. Básico para poder ler e escrever alguma coisa em inglês. O básico de entendimento de rede neural também é muito bom ter, e vontade de aprender e resiliência, porque você vai falhar miseravelmente várias vezes. Isso é comum, né? Ok. Coloquei um link aqui de bons lugares para se começar. Então, o site da NVIDIA, sensacional para você poder começar
a aprender sobre CUDA e programar. Tem muita coisa lá, se não tudo. Tem alguns tutoriais aqui. Esse daqui é de uma faculdade americana que eu já não lembro o nome. Né? Tem alguns cursos de universidade que dão material, vídeos, para você programar com CUDA, estão aqui. Mas também tem aplicações voltadas para videogame, para quem quiser se aventurar nessa área. Também tem tutoriais aqui dentro. E aqui é um blog super bacana também, com vários tutoriais em várias áreas utilizando o CUDA. Então, se você caminhar por aqui, você vai aprender bastante coisa. Aí, então, a gente finaliza com uma frase imbecil, mas verdadeira. Por que eu coloquei isso daqui? É só para lembrar que não adianta você usar GPU se você não souber programar bem, obviamente também na CPU. Se você não sabe programar coisas mais simples, provavelmente você não vai conseguir paralelizar um programa. Inclusive, eu deixo a vocês com uma forma de experimentar em casa, que é simples de fazer. Existe uma biblioteca chamada ela é em C, tá? Mas é uma biblioteca chamada PAP. É um nome tosco, mas a biblioteca é bem interessante, porque ela mede a quantidade de pontos flutuantes, de cache miss, ou seja, cache miss é basicamente quando o teu programa ele tem uma instrução que precisa acessar um dado na memória. Se esse dado não está, vamos supor, no cache, que é a segunda forma mais rápida de acesso à memória, tirando os registradores, ele dá um cache miss, aí desce a hierarquia, vai na memória RAM, procura por ela, desce no disco e assim por diante. Então, a quantidade de cache miss influencia a execução do teu programa. Aí, qual é o fato interessante? Se vocês pegarem uma multiplicação de matrizes em que vocês vão usar as variáveis I, J e K, ou seja, um for dentro de for, dentro de um for. E aí você fazer uma multiplicação de matrizes simples, duas matrizes de dimensões iguais, tá? Matrizes quadradas de dimensões iguais. Coloca lá um valor, sei lá, faz uma matriz, duas matrizes de tamanho 1000. Isso aqui é fácil de fazer. Faz a multiplicação e faz do jeito tradicional, que é o quê? Variável I no for, depois variável J no outro for e variável K no outro. Aí eu falo o seguinte para vocês: qual é a melhor maneira de você colocar as variáveis? É IJK, ou é JIK, ou é JKI, ou é KIJ, ou é IKJ? São 6 variações, né? 3 fatorial. Pode parecer bobo, mas eu não sei se todos sabem. A melhor forma de fazer uma multiplicação de matrizes não é em JK. Vocês vão ver utilizando a biblioteca PAP. Vocês vão ver que a melhor combinação... Não vou falar qual é a melhor combinação. Existe uma melhor combinação de se programar. Então, o que isso significa? Que, ainda que você use GPU, se você não souber usar a tua arquitetura, pouco adianta. Então, existem 2 hipsters lá nos Estados Unidos: aqueles que sabem programar de verdade e os que servem café. Eu acho que eu sou o que sirvo café de vez em quando programa. Então, gostaria de agradecer.